Olá, meus amigos, olá, seminaristas, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá. Hoje eu vou dar uma breve explicação sobre os 5 fundamentos principais da Reforma Protestante. Lembra que na aula passada eu falei sobre isso? Eu comentei o que são esses 5 fundamentos, mas eu vou falar mais um pouco hoje e nós vamos falar também sobre a sola escritura e trazer uma comparação do tempo do rei Josias, no tempo do Papa Leão X e o tempo atual que estamos vivendo, ok? Então veja bem, sola escritura. O que é sola escritura? Primeiro nós precisamos entender quais são os 5 fundamentos da Reforma Protestante, os 5 principais fundamentos da Reforma Protestante. Vamos lá. O primeiro fundamento principal da Reforma Protestante é a sola escritura, que quer dizer somente as escrituras. Depois temos sola fide, que quer dizer somente a fé, somente a Deus a glória, somente a graça e somente Jesus Cristo. Pastor, por que precisamos conhecer essas 5 solas? Porque quando ela na reforma, durante a reforma protestante e pós a reforma, esses 5 fundamentos principais da reforma foi elaborada a partir de Martinho Lutero e depois por João Calvino, John Knox e outros. Essas cinco, esses 5 pilares é os que vai formular a doutrina protestante no que tange respeito à salvação. Por exemplo, na época de Martinho Lutero e no século XIII em diante, o que estava acontecendo? A Igreja Católica estava dominando tudo, não, o povo não tinha acesso às Escrituras, a luta daquele povo, dos pré-reformadores e do reformador, era que a Bíblia chegasse na mão daquele povo e que eles também tinham uma missão. Qual era a missão? A missão era apresentar as verdades bíblicas, mostrar a verdade bíblica, pregar a verdade, anunciar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Para isso, precisa se conhecer. Então, somente as escrituras. Por quê? Porque o povo não tinha acesso às escrituras e eles precisavam, era de suma importância o povo ter acesso às escrituras. Quando nós olhamos para os dias de hoje, nós precisamos entender também que há uma necessidade que o povo precisa entender que todo cristão, todo protestante precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Então havia uma debilidade naquela época. O povo não conhece as Sagradas Escrituras porque a igreja não permitia, então eles não tinham acesso às Escrituras. Só que durante a reforma eles estabelecem esses 5 fundamentos principais da reforma protestante, e essa é a de suma importância. Todas as 5 são muito importantes, porém essa é de suma importância. As escrituras sagradas, somente as escrituras. Lembra que eu falei das palavras de John Wycliffe? Apenas a Bíblia, somente a Bíblia, toda a Bíblia. Era a palavra de John Wycliffe. Então, sem as escrituras sagradas, nós não podemos conhecer a Cristo. Sem as escrituras sagradas, não entendemos acerca da salvação. As escrituras sagradas vai nos dar parâmetro para todas as áreas da nossa vida. O que nos deixa triste é quando deparamos com pessoas dentro da igreja que não amam a palavra, que não se interessam em ler a palavra, não se interessam em conhecer as sagradas escrituras, mas querem alcançar as bênçãos e os milagres da parte de Deus. Só que há um problema aí, porque Jesus disse: examinai as minhas escrituras, porque delas testificam de mim, e cuidai nela ter a vida eterna. Então, nós precisamos aprender sobre isso. Bom, fora isso,
nós temos somente a fé. Por quê? Porque a salvação vem pela fé. Somente a graça, a salvação é pela graça. Somente a Deus a glória e somente a Jesus Cristo. Não tem como nós alcançarmos a salvação pela fé ou pela graça se não conhecemos a Jesus Cristo e dar a Deus toda a glória. Como que nós vamos aprender tudo isso? Esses 5 pilares estão nas Sagradas Escrituras. Como dar a Deus a glória? Somente a Cristo. Como conhecer Cristo? Somente pelas Escrituras e pela fé. Por quê? Porque nós não podemos ver Jesus, mas pela fé nós cremos nele. E esses 5 fundamentos da Reforma Protestante formulou as doutrinas bíblicas para a Igreja Protestante. E aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu quero recapitular algumas coisas da aula passada. Na aula passada nós falamos do século XIII ao século XVI, perdão, irmãos, sobre John Wycliffe, John Hus e Martinho Lutero. Qual que era a missão deles? A missão deles era, John Wycliffe foi traduzir a Bíblia do latim para o inglês e passar essas Bíblias para o povo. A preocupação de John Wycliffe era: o povo precisa conhecer as Escrituras. O povo precisa conhecer a palavra de Deus. Então, se o povo precisando conhecer a palavra de Deus, eu sei qual é a minha missão. Eu vou me esforçar para isso. Então, ele vai se esforçar, ele vai ser vai ser conhecido como um inimigo também da igreja, porque ele confrontou alguns ensinos da Igreja Católica e ele elaborou alguns estudos teológicos também, que isso gerou um desconforto para a Igreja Católica da sua época. A igreja não conseguiu matá-lo ou queimá-lo, ele teve um infarto, morreu. Só que 40 anos depois, o que acontece? A igreja viola o seu túmulo, pega os seus ossos e queima em praça pública. E essa ação da igreja era para que as demais pessoas olhassem o ato cruel deles e tivessem medo de não entrar na mesma linha de John Wycliffe para não serem queimados. Só que os ensinos de John Wycliffe chegam nas mãos de John Hus. John Hus, ele vai estudar, vai apregoar contra a Igreja Católica, contra as práticas da Igreja Católica, as indulgências e outras ações que estavam causando desconforto, porque ele sabia que era uma heresia que a igreja estava cometendo, uma porque a igreja não estava deixando o povo conhecer as Escrituras. Uma vez que o povo não tem acesso às Escrituras, eles são facilmente manipulados. Então, quando não se tem acesso ao conhecimento, serão facilmente manipulados. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, e por causa de vós, sacerdotes, que rejeitou. Então, assim, quando os sacerdotes rejeitavam o conhecimento, ou seja, eles já não usavam mais as Sagradas Escrituras, eram palavras deles nas missas, eles não davam acesso às Escrituras Sagradas para o povo. Não dando acesso às Escrituras para o povo era facilmente manipulado. E aí o povo está vivendo uma manipulação. Por quê? Porque por intermédio de Leão X, ele envia pregadores nessas cidades, na Alemanha, Roma, e vão pregar na França, na Inglaterra, e vão pregar: olha, o céu e o inferno. Se você quer perdão dos seus pecados, se você quer a salvação, precisa pagar uma indulgência. E aí, as pessoas leigas, porque não têm o conhecimento, pagavam para o perdão dos seus pecados e para a salvação e para livrar a alma dos seus entes queridos do purgatório, para que essas almas pudessem ir para o céu. Tendo em vista tudo isso que nós falamos na aula passada, nós precisamos também compreender que dentro de tudo isso, ainda que
a Igreja Católica estava perseguindo esses que estavam confrontando os falsos ensinos da Igreja Católica, os protestantes continuavam crescendo. Por mais que a Igreja Católica tentava paralisar o crescimento, não obtinha tantas vitórias assim, porque, como nós estudamos lá, o sangue dos mártires é a semente do cristianismo ou da igreja cristã. Então, quanto mais persegue, mais o povo cresce. E aí, esse John Hus, ele também seguiu os caminhos de John Wycliffe, só que ele foi condenado, tá? Ele foi queimado em praça pública. Só que, queimado em praça pública, o que acontece? Ele canta um hino durante aquele processo que ele vai ser queimado, mas ele diz as seguintes palavras. Ele vai liberar uma palavra, e a palavra é: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês não poderão matar. Estava se referindo, sem saber, de Martinho Lutero. Era uma profecia, porque 102 anos depois, quem nasce? Martinho Lutero. E Martinho Lutero foi o que deu início a essa a essa reforma protestante, tá? Quando ele prega as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E as 95 teses eram refutando os ensinos da Igreja Católica. Então ele está trabalhando contra os ensinos heréticos da Igreja Católica. Também vai ser tido como um herege, como um perseguidor, mas a igreja não consegue prender e nem matar, e ao decorrer do tempo, dos anos, vão formular esses cinco pilares da reforma protestante. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória e somente a Jesus o Cristo. Tudo isso baseado na salvação. Nós precisamos sempre nos lembrar que o maior trabalho dos pré-reformadores, do reformador, dos pós-reformadores e para a igreja atual é mostrar a verdade bíblica, é pregar as Sagradas Escrituras, é mostrar o que as Sagradas Escrituras têm para nos ensinar. Então, primeiro passo, nós precisamos entender isso. Por que somente as Escrituras? Sola Escritura. Porque naquela época o povo não tinha acesso, mas o tempo passa, eles elaboram esses 5 fundamentos principais da reforma protestante. Pensando no quê? O povo precisa de conhecimento. O povo precisa conhecer as verdades bíblicas. As verdades bíblicas precisam ser expostas para o povo. E, tendo em vista isso, então, o povo agora vai passar a ter esse conhecimento. Aqueles que querem vão passar a estudar. E aí nós precisamos também olhar para os tempos de hoje. Por que olhar para os tempos de hoje? Se os pré-reformadores, a preocupação deles, eles sabiam qual era a missão deles, que era o quê? Pregar o evangelho e expor as verdades bíblicas e apresentar as verdades bíblicas para o povo. Então, essa era a missão dos pré-reformadores: pregar a palavra, apresentar as verdades bíblicas para o povo, mostrar a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino. A palavra chegaria às mãos desse povo, eles teriam acesso às Escrituras. Essa era a missão dos pré-reformadores. A missão do reformador também é mostrar as verdades bíblicas. Quando ele se depara com aquele monte de heresia da Igreja Católica sendo liderada pelo Papa Leão X, ele começa a elaborar a 95 teses. E o interessante é que ele só começou a escrever essas 95 teses quando ele volta de Roma, que ele vê
ele voltou frustrado de Roma, porque Roma ele viu um monte de coisas erradas que os padres estavam fazendo, os líderes estavam fazendo. Então ele volta e vai estudar a Bíblia. E ele se debruça na carta de Paulo aos Romanos e ele lê lá: o justo viverá pela fé. Então ele vai se debruçar na carta de Paulo aos Romanos, aos Hebreus, Efésios, Gálatas, todos esses textos que está falando acerca da fé. Martinho Lutero vai se debruçar e aí ele começa a elaborar essas 95 teses e vai depois colar lá, pregar no castelo de Wittenberg. As pessoas vão passar, vão ler e começam a passar, divulgar essas 95 teses por todas as regiões. É aí que vai dar o início, que a igreja vai ter ele como grande perseguidor. Mas no dia 31 de outubro de 1517 foi o início da Reforma Protestante, tá? Lembrando que vieram antes dele os pré-reformadores, mas a data mesmo só foi estabelecida a partir daquele dia que ele prega as 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg. Bom, isso eu acredito que você já tenha assistido os vídeos anteriores, e aí estabeleceram essas doutrinas, né, esses fundamentos, que é somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória e somente a Jesus. Somente as escrituras para que você possa conhecer a Cristo e entender acerca da salvação. Somente pela fé você consegue a salvação, somente pela graça e somente por Jesus. Não tem outro caminho, tá? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Não existe outro caminho a não ser Cristo. E nós só vamos ter a salvação por intermédio da graça, tá? A graça que nos foi concedida, e esse dom não é nosso, né? Foi o Senhor que nos deu. Então eu quero falar sobre a reforma, a sola escritura, baseado também no texto em 2 Crônicas, capítulo 34. Por quê? Porque eu quero fazer 3 comparações nessa videoaula, e baseado nesse primeiro fundamento da reforma protestante, que é a sola escritura, ou somente as escrituras, eu quero usar um texto como base para nós meditarmos acerca do que nós vamos falar, acerca da sola escritura. E depois, em outro vídeo, nós vamos falar sobre somente a Deus a glória, tá? Não vou trazer textos sobre todas, uma exegese de cada sola, mas hoje nós vamos trazer uma síntese aí, uma exegese sobre a sola escritura, baseado no texto de 2 Crônicas, capítulo 34. Nós vamos examinar esse texto para que nós possamos compreender o que faltava na época do rei Josias, o que tinha na época do Leão X, na época da reforma, e o que faltou lá e o que falta em nós em alguns lugares. Por exemplo, nós vamos nos deparar no texto, no cenário do rei Josias, que eles estão reparando o templo do Senhor. Nesse trabalho de reparar o templo, as pessoas trazem dinheiro para ajudar na reforma, na restauração do templo. Mas você precisa compreender algo. Nesse período de restauração do templo, da casa do Senhor, as pessoas levavam voluntariamente as suas contribuições para que a casa do Senhor fosse restaurada. Na época de Leão X, precisava restaurar ou reformar a Basílica de São Pedro. Só que o povo não levava as suas contribuições voluntariamente, como que era a arrecadação desse dinheiro, por intermédio das vendas das indulgências que nós falamos na aula passada, e das vendas de simonias, objetos que eles falavam que era da época de Jesus e dos apóstolos, que na verdade eram utensílios falsos,
mas vendia como se fosse da época de Jesus e da época dos apóstolos. Toda essa arrecadação serviria para a construção da nova Basílica de São Pedro, e boa parte desse dinheiro também ia para o bolso dos líderes, e eles viviam uma vida luxuosa diante daquilo que eles estavam arrecadando. Dentro disso, olha que interessante. Nós vamos olhar, deixa eu só colocar o cabo aqui. Nós vamos olhar o texto de 2 Crônicas, capítulo 34. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Crônicas, capítulo 34, versículo de número 1 ao 7. Diz assim, ó: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos seus caminhos de Davi, seu pai, sem desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens, esculturas e da fundição. Derribaram perante ele os altares de Balaim e cortou as imagens do sol que estava acima deles, e os bosques e as imagens de esculturas de fundição quebrou. Reduziu a pó e espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e Jerusalém. Mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali, e em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Bom, são 7 versículos que nós vamos trabalhar, só que na verdade eu queria falar algo muito importante também. Esse texto que ora acabamos de ler, 2 Crônicas, capítulo 34, nós vamos dividir em 5 partes. A primeira parte é do versículo 1 ao versículo 7, que ora acabei de ler. E nós vamos comparar esse texto inteiro, do capítulo 34 até o último versículo, o tempo de Josias, o tempo do Papa Leão X e o tempo da igreja atual. Baseado no quê? Somente as escrituras. Então, já que estamos falando das escrituras, então nós vamos analisar as escrituras sagradas. Esses versículos que ora acabamos de ler, ele vai começar a reinar aos 8 anos, vai reinar 31 anos sobre Judá e Jerusalém. Bom, perdoa, irmão, eu ainda estou um pouco ruim da gripe, mas vai dar certo. Josias reinou em Judá por volta de 640 a 609 a.C. Josias é bisneto de Ezequias e neto de Manassés. Rei ímpio. Manassés era um rei ímpio, e Josias sucedeu seu pai Amon, que foi assassinado. Ele enfrentou uma nação espiritualmente corrompida por idolatria e sincretismo religioso. Ou seja, a época que Josias vai assumir o reinado, no lugar de seu pai, há um declínio espiritual. O povo deixou de adorar a Deus para adorar imagens e esculturas e praticar tudo aquilo que era que não agradava ao Senhor. Então, no versículo 1 ao versículo 7, nós temos umas lições que eu queria compartilhar com vocês. Essa primeira divisão desse livro de 2 Crônicas, capítulo 34, vai do versículo 1 ao versículo 7. E nós podemos colocar um título nessa primeira divisão. O título é: Josias começa a buscar a Deus. Josias
começa a buscar a Deus. Amém? Quando você lê lá, você vai ver que ele começa a buscar, vamos ver lá, no versículo 2 vai dizer assim, ó, e fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Então, nós podemos usar esse título, Josias começa a buscar a Deus, tá? Então, na primeira divisão desse texto, há um rei que assume o trono. Ele tem 8 anos de idade, seu pai foi assassinado, ele vai assumir o trono. Ao 8º ano do seu reinado, ele começa a buscar ao Senhor, ainda jovem, ainda moço, ele passa a buscar a presença de Deus. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e aos 16 anos começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. Mas olha que interessante, ainda jovem, ele reina, mas não foi impedido de buscar a Deus desde cedo. Ou seja, ainda que ele era jovem, isso não serviu de impedimento para ele buscar a presença de Deus. Hoje nós vemos muitos jovens dando desculpa, mas eu sou muito novo para buscar a Deus, para fazer parte de uma igreja, fazer a parte de algum departamento. Sou muito novo para isso, tem muita coisa para curtir. E quando nós olhamos a vida do rei Josias, mostra que ele ainda novo, aos 16 anos de idade, ele começa a buscar ao Senhor. Ou seja, a sua juventude não impediu dele buscar a presença do Senhor. Tá? Dentro disso, houve um grande despertamento espiritual. Aos 16 anos ele começa a buscar o Senhor e aos 20 ele começa a purificar a terra dos ídolos. Ele começa a trabalhar ali naquele lugar para purificar aquela terra, porque ele sabia que aquele lugar era uma terra santa. E aí, eu abro um parênteses aqui para lhe dizer que Josias, no seu tempo, na sua época, ele foi um reformador. Tá? Ele teve um trabalho, como se eu posso dizer, uma missão na época. A missão dele era restaurar aquele lugar, reformar aquele lugar. E para isso, ele começa a purificar a terra, tirando os ídolos, né, os deuses estranhos daquele lugar. E aí ele vai começar a reforma. Como vai ser essa reforma? Ele começa destruindo os altares de Baal, as imagens, esculturas e as fundições. Então, não tem como ter uma reforma se não tirar Baal, se não tirar as imagens, esculturas, fundição, se não houver essa limpeza primeiro. Então, para se ter a reforma, precisa-se tirar algumas coisas. Lição: a juventude não é impedimento para servir a Deus. A busca por Deus leva à purificação pessoal e nacional, tá? Então, quando nós entendemos que é necessário buscarmos a presença do Senhor, isso vai trazer uma purificação pessoal e também para a nação. Se a nação entendesse que há uma necessidade de clamar ao Senhor, de nos aproximar mais ao Senhor, a nação estaria melhor, a sociedade estaria melhor, o ser humano estaria melhor, né? Se todos compreendessem isso. Bom, nós vamos para a segunda divisão desse texto, que está do versículo 8 ao versículo 13. Nessa segunda divisão eu quero colocar um texto também, um título, e o título é Purificação do Templo. Nos primeiros versículos eu citei agora que ele vai começar a tratar, né, primeiro dessa purificação, de tirar esses ídolos. E aí, no 18º ano do seu reinado, ele começa a purificar a casa do Senhor. No 18º
oitavo ano do seu reinado. 18º ano do seu reinado, ele começa a purificar a terra e a casa do Senhor. Josias, ele restaurou o templo em Jerusalém e designou oficiais para supervisionar os reparos. O povo contribuiu com ofertas voluntárias. Então isso aqui é muito bom você guardar. Ele vai restaurar o templo, ele vai separar pessoas para a reconstrução, pessoas que vão estar na administração, os seus superintendentes, pessoas que vão estar responsáveis pela arrecadação de ofertas, deixa tudo organizado. O interessante é que naquela época as pessoas, volto a dizer, eles levavam as suas ofertas voluntariamente, tá? Por isso que Paulo ele vai dizer, o que semeia pouco, pouco colherá. O que semeia em abundância também colherá. Mas cada um contribua segundo propôs o seu coração, não por tristeza ou por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria, tá? No livro de Êxodo vai dizer assim, ó, diga aos filhos de Arão que me tragam uma oferta cujo coração mover-se voluntariamente, tá? Então assim, tudo que vamos fazer para o Senhor precisa ser voluntário, precisa ser de coração, precisa ser com alegria. O povo está trazendo as suas contribuições porque entendeu a missão de Josias, entendeu o que aquela nação precisava, o que o povo precisava para aquela época, o que o povo precisava para aquela época. Precisava de uma restauração, precisava de uma reforma. Para essa reforma acontecer, precisaria também, primeiro, a limpeza da cidade, a restauração do templo. Então, para isso, ia precisar de recursos. Para restaurar um edifício, precisaria de recursos. Mas ninguém está cobrando. Eles estão levando voluntariamente porque sabe que aquele lugar é um lugar onde vai ser adorado o Deus de Israel, o único Deus. Eles entendem que aquele lugar foi feito para adorar ao Deus de Israel. Eles entendem que a adoração deve ser para o único Deus. Ainda tem algumas pessoas que estão na prática da idolatria, alguns reconhecem que aquele lugar é um lugar de suma importância para a adoração de um único Deus e para cultuar uma visão monoteísta, a adorar o único Deus. Então eles estão contribuindo ali, tá? A adoração verdadeira exige um lugar santo e consagrado. Restaurar o culto exige esforço e liderança. Ou seja, precisaria de um esforço e de uma liderança para liderar aquele lugar, para que a adoração ao Senhor voltasse, que o culto ao Senhor voltasse àquele lugar, mas para isso Deus precisaria levantar um líder para liderar, organizar e se esforçar. E o povo que fosse seu liderado se esforçar juntamente com ele. E aí, esse Josias, ele está empenhado nisso. Vamos restaurar o templo, vamos restaurar a cidade, vamos purificar essa cidade, vamos purificar o templo. A adoração e o culto ao Deus de Israel precisa voltar. E aí, eles estão trabalhando, estão se esforçando, e Deus vai honrar esse esforço. A terceira divisão desse livro de 2 Crônicas, capítulo 34, está do verso 14 ao verso 21. E nós vamos colocar um título também, A Descoberta do Livro da Lei. A Descoberta do Livro da Lei. Guarda essa palavra, do 14 ao 21 de 2 Crônicas 34, verso 14 ao 21, a descoberta do livro da lei. Olha que interessante. Eles estão ocupados ali em reconstruir, restaurar, reformar a casa do Senhor. E o povo está trazendo as suas contribuições, está chegando na mão dos responsáveis essas contribuições. Só que, naquela época,
A, 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 a finalidade, a missão de Josias era o quê? Voltar o culto ao único Deus. Só que o livro da lei precisava estar aberto. Já era para estar aberto, já era para estar sendo usado, mas o povo está tão preocupado em trazer as contribuições, em trabalhar para a reforma daquele lugar, esquecer o livro. O livro está perdido. Então veja bem, o livro está perdido. Olha essas palavras que está lá em 2 Crônicas ainda. Diz assim: então o sumo sacerdote Uquias achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então o sumo sacerdote achou o livro do Senhor. Se achou porque estava perdido. Correto? O livro não é para estar perdido. O livro não é para estar fechado. O livro é para estar aberto e sendo usado. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer as verdades bíblicas. O povo precisa conhecer a verdade sobre a palavra. Por isso que a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo não tem como conhecer a verdade se a verdade está fechada ou perdida em algum lugar. Eu só vou conhecer a verdade se o livro estiver aberto e se eu ler o livro. Então, o sumo sacerdote Uquias acha o livro, e durante a reforma do templo, o livro da lei foi encontrado. Olha só que interessante. O livro da lei foi encontrado, mas o livro estava perdido. Aí entra o que eu falei no começo desse vídeo. Eu vou fazer 3 comparações: a época de Josias, a época do Leão 10 e a época atual que nós estamos vivendo. Na época de Josias, a preocupação era a reforma do templo e o livro estava perdido. Na época de Josias, a preocupação era a reforma do templo, as arrecadações das contribuições que vinham voluntária, ninguém obrigava ninguém. Só que naquele período, o livro está perdido. O livro perdido, o povo sem conhecimento, é um povo fácil de ser manipulado. Olha que a Bíblia vai dizer que até os escolhidos seriam enganados. Então, se você não tiver conhecimento, até os escolhidos seriam enganados. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 6, verso 6 ainda vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Só há uma maneira de conhecer e prosseguir conhecendo, é por intermédio das Sagradas Escrituras. E eu não consigo conhecer e prosseguir conhecer o Senhor se as Sagradas Escrituras estiver perdida, estiver fechada, estiver trancada dentro de uma caixa. Não, só vou conhecer e continuar conhecendo se esse livro estiver aberto. Esse livro é as Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Esse livro precisa estar aberto. Na época de Josias, o livro está perdido. Agora vamos lá na época da Reforma Protestante que nós falamos, no século 13 ao 16. Na época da Reforma Protestante, quem está liderando, quem está no domínio é Roma. Há um líder maior, esse é o Papa Leão X. Qual a mentalidade dele? O povo não precisa ter acesso às escrituras. Então, eles não tendo acesso às escrituras, são fáceis de manipulá-los. E o que acontecia? Eles falavam o que eles queriam. Eles não se davam mais não tinham mais temor, não usavam mais as Sagradas Escrituras para ensinar o povo, não queriam mais ensinar. Os seus encontros, as suas missas, falavam-se deles mesmos, as suas próprias palavras, mas não usavam mais as Escrituras Sagradas. E, por não usar as Escrituras Sagradas, eles conseguiam facilmente manipular o povo. E ele manipulava o povo com essas vendas de indulgência e simonia, que era perdão dos pecados e a salvação. Livrar a alma de um ente querido que estava no purgatório para poder alcançar a salvação. Então,
Na época de Josias, o que está acontecendo? Estão reformando, mas as Sagradas Escrituras estão perdidas. Na época de Leão X, há uma reforma também. A reforma da Basílica de São Pedro. Precisa ser restaurada, precisa ser reformada, precisa arrecadar dinheiro. A diferença da época de Josias é que o povo levava as suas contribuições voluntariamente. Na época do Papa Leão X, o povo, eles eram induzidos a pagar uma indulgência pelas pregações dos seus pregadores, uma dos Van Tessel, que pregava céu e inferno, e no final da sua mensagem ele vendia as indulgências. Então o que acontecia? Todo esse dinheiro arrecadado na época do Leão X serviria para a reconstrução do templo. Na época de Leão X, as Sagradas Escrituras também está fechada. Não estão usando as Sagradas Escrituras. Por isso que levanta-se John Wycliffe, por isso que se levanta John Hus, para poder traduzir a Bíblia, Guilherme Tyndale, para poder levar essa Bíblia para o povo, porque eles sabiam que o povo precisava conhecer as Sagradas Escrituras e o povo, não conhecendo, seria fácil de manipulá-los. Então, temos algumas semelhanças aí. Na época de Josias, o livro está fechado, não está sendo usado quando deveria estar sendo usado. Na época de Leão X, o livro deveria ser usado, mas também estava fechado. A arrecadação ali era uma influência das pregações de Tésio. O povo se atemorizava e eles acabavam pagando aquelas indulgências para receber suposto perdão dos seus pecados ou tirar uma alma de um ente querido de um purgatório ou até mesmo pela sua salvação. Quando Martinho Lutero estuda as Sagradas Escrituras e ele vê que a salvação não é por meio de compra de indulgência, nem por obras, e sim pela fé, pela graça, ele começa a estudar e vai elaborar aquelas 95 teses que nós falamos, tá? Então, duas comparações. Na época de Josias, o povo trazia voluntariamente as suas ofertas. Na época de Josias, o livro era para estar aberto, mas o livro estava perdido, estava fechado. Na época de Leão X, o povo era induzido a pagar perdão dos seus pecados e a salvação. E o livro também sagrado não era usado mais, porque a preocupação maior naquela época do século XVI, do século XIII, XIV, XV, até o início do século XVI, era a reconstrução da nova Basílica de São Pedro. Então não se usava mais as Sagradas Escrituras. Agora, passa-se séculos, chegamos no ano de 2025. Vamos fazer a terceira comparação. Hoje, nós podemos ver em vários lugares, várias instituições religiosas, que já o livro está perdido, não se usa o livro. Em várias instituições religiosas hoje do nosso tempo, elas são fundamentadas apenas em arrecadação de ofertas, tá? Arrecadação. Em muitos lugares hoje, o livro não se abre mais. As Sagradas Escrituras não se abrem mais. Então nós precisamos voltar nas primeiras aulas. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa missão? Você sabe qual é a missão dos pré-reformadores? Você entendeu qual é a missão do reformador e dos pós-reformadores? Qual é a nossa missão? Chegamos no ano de 2025. Em muitos lugares não se ensina a palavra de Deus. Em muitas igrejas não é exposto as verdades bíblicas. Em muitas igrejas
já não se prega mais o verdadeiro evangelho. O evangelho está sendo esquecido, está sendo perdido, assim como no tempo de Josias, que foi perdido. Só um momentinho. Cuidado. Então são três comparações. A comparação da época de Josias, a época de Leão X e a época que nós estamos vivendo. O livro está perdido na época de Josias. Na época de Leão X tinha o livro, mas eles não usavam, porque a preocupação deles era apenas na arrecadação de indulgências para a reconstrução. Sendo que na época de Josias eles estavam reconstruindo, mas as pessoas levavam voluntariamente. E na nossa época? O povo é induzido hoje a ofertar e o livro não é aberto. As escrituras não são ensinadas. Em muitos lugares já não se dão alimento sólido para o povo, porque a preocupação de alguns líderes é apenas a arrecadação de dinheiro. Havia uma arrecadação de dinheiro na época de Josias e o livro estava perdido. Havia uma arrecadação na época do Leão X por intermédio das indulgências. E há uma grande influência de arrecadações hoje no nosso tempo. E usam outras estratégias, mas se você for ver bem, é quase a mesma coisa da época de Leão X para algumas igrejas hoje. Olha que interessante. Quando o livro foi encontrado, Esdras destaca a importância da palavra e na renovação espiritual. Ao ouvir a leitura, Josias rasga as vestes em sinal de arrependimento. Que lição nós podemos aprender dentro disso? O avivamento genuíno começa com a reforma, a palavra. Não existe avivamento onde não existe a palavra aberta. Não existe, eu vou repetir isso, não existe avivamento onde a palavra de Deus não é pregada, exposta, não é aberta, não é falada, não é examinada. Muitas pessoas confundem avivamento com movimento, tá? Então, não existe uma reforma onde não tem palavra, não existe avivamento onde não tem palavra, onde a palavra está fechada. Quando a Bíblia é esquecida, o povo se corrompe. E repito para que você guarde. Quando a Bíblia é esquecida, o povo se corrompe. Vamos fazer uma análise do nosso tempo? Quantas pessoas estão se corrompendo? Quantos lugares nós olhamos e vemos e temos a certeza que determinado homem ou mulher está corrompido porque esqueceu a palavra? A Bíblia estava esquecida e perdida na época de Josias. Na época da Reforma Protestante, a Bíblia não era mais usada. A luta dos pré-reformadores, do reformador, era que o povo tivesse acesso às Sagradas Escrituras para que o povo pudesse ler, estudar, examinar e ter a sua própria interpretação da palavra de Deus. Tá? O temor de Josias revela um coração sensível à vontade de Deus. Vamos para a quarta divisão desse capítulo. Vai do versículo 22 ao versículo 28, quando ele manda consultar a profetisa Hulda. E eu vou colocar um título nessa quarta divisão, é Consulta a profetisa Hulda. E eles vão consultar. E sabe quais são as palavras que Deus vai falar por intermédio dela? Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar, mas quanto ao rei de Judá, teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer. Por que Josias não iria presenciar todo o mal que Deus enviaria naquele lugar? Porque ele fez uma oração de arrependimento. Ele se arrependeu verdadeiramente. Ele reconheceu o pecado dos seus pais.
E aí ele faz uma oração, e nessa oração o coração dele está quebrantado. Uda confirma o juízo de Deus contra Judá por causa da idolatria. Deus, porém, honra o coração quebrantado de Josias e adia o castigo. Deus responde o coração contrito e quebrantado. Quando você lê o livro de Salmo 51, versículo 17, você vai ver lá o que ele faz. Eu vou ler, estou com meu nariz entupido, irmãos, mas estou me esforçando aqui para poder concluir esse vídeo para vocês. Isaías não, Salmo 51, versículo 17. Abram aí, Salmo 51, versículo 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, ele viu em Josias um coração quebrantado e contrito. Deus adiou, mesmo diante do juízo e a misericórdia, para que se arrependem. Tá? E aí nós chegamos na última divisão desse livro, que é o título é a renovação da aliança, do versículo 29 ao versículo 33, porque Josias vai convocar o povo, tá? Para uma nova aliança. Olha só, fez Josias uma aliança perante o Senhor para seguirem e guardarem os seus mandamentos. Então ele convoca o povo, faz uma aliança com o Senhor e com o povo para que o povo todo voltasse a seguir e servir o Senhor e obedecesse os seus mandamentos. O rei reúne todo o povo e lê o livro da lei, conduz o povo a renovar sua aliança com Deus, removeu todos os abomináveis e fez o povo servir somente ao Senhor. E aí nós temos uma lição final dentro dessa última divisão. A liderança espiritual tem poder de conduzir o povo ao arrependimento. Uma liderança espiritual tem o poder de conduzir o povo ao arrependimento. Mas guarda isso, uma liderança espiritual, não carnal. Ela tem o poder de conduzir o povo ao arrependimento. A palavra de Deus restaura, renova, transforma. O culto verdadeiro exige fidelidade e obediência. O culto verdadeiro exige fidelidade e obediência. Esse é um culto que Deus ama. Pastor, e as aplicações? Bom, temos aplicações teológicas e práticas dentro do que nós falamos aqui. Primeiro, juventude. Deus chama e usa os jovens comprometidos com Ele. Deus chama e usa os jovens que são comprometidos com Ele. Palavra de Deus. Deus deve ser central na vida da igreja e da nação. Ou seja, Deus e a sua palavra deve ser prioridade na nossa vida. Reforma. Como começa uma reforma? Começa com arrependimento, santificação e retorno às Escrituras. Repito, como começa uma reforma? Começa com arrependimento, santificação e retorno às Escrituras. Não existe reforma sem palavra, sem Escritura, sem arrependimento e sem santificação. O que é uma reforma? Como começa uma reforma? Começa por meio do arrependimento, santificação e retorno às Escrituras. Liderança. Líderes piedosos conduzem o povo ao temor de Deus. Juízo e misericórdia. Deus julga o pecado, mas responde o coração quebrantado. Juízo e misericórdia, vou repetir. Deus julga o pecado, mas responde o coração quebrantado. Né? Deus ainda é o nosso advogado. Ele abomina o pecado, mas ele continua amando o pecador. Bom, dentro disso,
eu quero fazer uma exegese aqui de algumas palavras dentro desse capítulo 34 de 2 Crônicas. Por exemplo, Josias capítulo 34, do versículo 1 ao 7, no verso 3 diz assim: aos 16 anos começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Aos 16 anos começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Essa palavra buscar no hebraico quer dizer bakash. E ela tem suas definições, seu significado. Bakash significa procurar com desejo intenso, inquirir, desejar profundamente, ou seja, ele desejou profundamente buscar a Deus. Implica mais do que uma curiosidade espiritual. É uma busca determinada por Deus, usada também com textos de súplica, como em Salmo 27. Olha lá, Salmo 27, versículo 4, vamos lá. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Tá? É uma referência aí para você. O que podemos aplicar nesse versículo? Josias não apenas praticou ritos externos, mas desejou conhecer Deus profundamente. Você vai ver também no versículo Elohim, né? Buscar a Deus, Deus Elohim. Esse nome Elohim é um nome plural de majestade para Deus, indicando a soberania e a sua autoridade. Quando usado de Davi, aponta para aliança e continuidade espiritual com os reis fiéis de Judá. E aí nós também, quando você olha lá do versículo 8 ao versículo 13, é a purificação do templo. No versículo 8 diz assim: Josias ordenou que reparassem a casa do Senhor seu Deus. Ordenou que reparasse a casa do Senhor seu Deus. Essa palavra reparar no hebraico quer dizer razak. Alguns pronunciam rezek, alguns pronunciam razak, mas o significado vai dar o mesmo. Reparar quer dizer fortalecer, e também tem algumas definições. Reparar, fortalecer, encorajar, restaurar com firmeza. Tá? Então, algumas palavras no hebraico vai trazer algumas aplicações ou definições da maneira que você quiser usar. Por exemplo, reparar ou restaurar, no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 8, Neemias é usado para reconstruir os muros, o que mostra um ato intencional de reconstrução e renovação espiritual. Tá? O templo era símbolo da presença de Deus e restaurá-lo era restaurar a comunhão com Deus. Entendeu? Então, razak, restaurar. Quando eles descobriram o livro da lei que nós lemos aí, capítulo 34, do versículo 14 ao 21 em 2 Crônicas, tem uma frase lá no verso 14 dizendo assim: Ilquias achou o livro do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Achou o livro. Bom, essa palavra livro no hebraico quer dizer sefer, sefer. E o derivado dessa raiz é safar, que quer dizer contar ou escrever. Sefer, livro. Safar, contar ou escrever. Por exemplo, quando você lê o livro de Deuteronômio no hebraico, quer dizer devarim, repetições, palavras. Quando você lê a seguinte palavra, assim, ó, palavra no singular, palavras, no plural, devarim. Palavra
no singular quer dizer davar. Então vamos lá. Palavras ou repetições no plural quer dizer devarim. Palavra no singular quer dizer davar. É como dizer amigos no plural, no hebraico, haverim. Haverim, amigos. Como eu vou dizer amigo no singular? Haver. Como eu vou dizer amiga? Haverar. E quando eu quero dizer amigos, é haverim. Haverins. Ok? Então, essa é a palavra no derivado da raiz. Refere-se ao registro escrito oficial, não tradição oral. Aqui indica a Torá, posicionamento, possivelmente o Deuteronômio, está falando da Torá. E no versículo A você também vai ver lá a palavra Torá. O que significa Torá no hebraico? Lei, instruções, ensinos, tá? Iarar, instruções. A Torá quer dizer lei, ensino e instruções. Não se trata apenas de lei no sentido jurídico, mas do ensino divino para a vida, tá? Bom, dentro disso eu preciso dizer algo importante, tá aí, ó. O esquecimento da Torá explica o estado espiritual do povo. O esquecimento da Torá ou da lei, dos ensinos, das instruções, explica o estado espiritual do povo. Quando o povo abandona esse livro, você consegue detectar como está o estado espiritual dessas pessoas. Matzar quer dizer achar. A raiz dessa palavra significa descobrir algo que estava perdido. A forma hebraica indica ato providencial. Deus revelou que estava em oculto. Uda e o juízo de Deus. Verso 24. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar. Ra'ar. Ra'ar. Mal. Pode significar desgraça, calamidade ou juízo. Não necessariamente mal moral, mas resultado do pecado coletivo da nação. Tá? Então, quando a nação, mais precisamente, nesse texto, Deus anuncia um juízo a toda a nação. Então, há em alguns casos que o mal não necessariamente é moral, né? Mas o resultado do pecado coletivo para a nação. Quando você lê Isaías 45, versículo 7, Deus permite e controla o juízo como forma de correção, tá? Porque ouviram a ti. Essas palavras no hebraico quer dizer que sham u eleikar, que shamu eleikar, porque ouviram a ti. Deus reconhece a intercessão e a sensibilidade espiritual de Josias. E no verso 27 está dizendo sobre o coração, lev. No hebraico quer dizer lev. Coração no hebraico envolve intelecto, emoção e vontade. Ou seja, um coração quebrantado, lev nishbar, é central no culto e arrependimento. Ou seja, coração quebrantado é aquele que gerou um arrependimento. No hebraico nós lemos lev nishbar, nishbar, coração quebrantado. É aquele que gerou um arrependimento que nós lemos em Salmo 51. Coração quebrantado e contrito.
tá? E caminhando para o final, do versículo 29 ao versículo 33, há aquela renovação da aliança que nós já falamos, mas nessa exegese de algumas palavras do hebraico para o português e a sua transliteração, as suas aplicações, no versículo 31 diz assim: fez Josias aliança diante do Senhor para seguirem. Essa palavra aliança no hebraico quer dizer berit. É um termo teológico profundo. Envolve acordo solene entre Deus e o povo, baseado em fidelidade e promessa. Então, envolve um acordo solene entre Deus e o povo, baseado em fidelidade e promessa. A renovação da berit implica em retorno à obediência e bênção condicional. Então, a renovação da aliança implica em retorno à obediência e à bênção condicional, que temos um texto base para essa a obediência e a bênção condicional, que é o livro de Devarim 28, as bênçãos e as maldições. E a palavra guardar no hebraico, chamar, tá? Chamar significa vigiar, proteger, obedecer cuidadosamente. Não é apenas conhecer os mandamentos, mas viver com zelo e fidelidade. Então não basta conhecer, eu preciso conhecer e praticar. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: não sejais apenas ouvintes, mas sim praticantes. E dentro disso nós temos a conclusão exegética com a teologia bíblica. Palavra hebraica, significado e implicação espiritual. Josias busca Deus, no verso 3, que nós lemos lá, bakash, buscar, procura um desejo intenso, que nós já lemos. Eu repeti aqui, deixa eu passar para ir para a conclusão. Acabei repetindo duas vezes as mesmas palavras. Mas vamos lá. Conclusão exegética. Palavra hebraica e o significado espiritual. Bakash quer dizer buscar, buscar com intensidade. Josias desejava conhecer e agradar a Deus. Torá, lei, instrução divina. A centralidade da palavra é vital para a reforma. Berit, aliança, pacto sagrado, fidelidade. A aliança traz restauração nacional. Chamar, guardar, observar com zelo. Deus exige obediência e vigilância. Leve, coração, centro do ser. O arrependimento deve vir do íntimo. E aí nós concluímos essa explicação e sobre esse texto de 2 Crônicas. E para concluir, por que eu trouxe tudo isso? Para que você possa fazer essas três comparações. No tempo de Josias havia uma restauração. Durante esse trabalho da restauração, o livro está fechado e está perdido. No tempo do Leão 10, tem-se o livro, mas não se usa mais o livro, porque a preocupação era apenas a arrecadação. No livro de Josias, a arrecadação era voluntária, o povo trazia. Na época de Leão 10, o povo era induzido a comprar indulgências, e essas arrecadações serviria para a reconstrução da nova Basílica de São Pedro, e boa parte desse dinheiro ficava com as lideranças, e eles viviam uma vida luxuosa com a arrecadação desse dinheiro. Nos tempos de hoje, muitos templos estão com as sagradas escrituras, com os livros fechados e perdidos. A preocupação de alguns líderes hoje é só apenas com as arrecadações para o templo e para viver uma vida luxuosa como
na época da reforma, tá? Então são 3 exemplos que eu quero que você guarde, 3 comparações. Observe o tempo que nós estamos vivendo. Observe como era o tempo da reforma protestante. E observe o tempo do ano de Josias, quando ele começa a reformar aquele lugar. Lembrando, não há como haver uma reforma se o livro estiver perdido. Não tem como ter uma reforma se o povo não tiver acesso às escrituras sagradas. Não tem como ter uma reforma se as sagradas escrituras estiverem perdidas. Só há uma reforma e um verdadeiro avivamento quando a palavra é aberta, ensinada e pregada e exposta às verdades que estão nela. Então, avivamento e reforma só acontece quando a palavra de Deus estiver aberta. Quando a palavra de Deus estiver aberta, somente a palavra, apenas a palavra e toda a palavra é que vai gerar uma reforma e um arrependimento e também o avivamento. Então, somente as escrituras para gerar a reforma e gerar o avivamento. Amém? Que Deus vos abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.